Esse todo mundo adora. Olha, pessoal, ele chegou aqui no Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. Poucos sabem, quando imigrantes trouxeram essa receita para cá. Desde lá, esse doce faz o maior sucesso. Eu tô falando do panetone, o doce mais famoso do Natal. E que tal aprender a fazer o seu? Então, pegue papel e caneta, porque a partir de agora nós vamos te ensinar. Dê só uma olhada. O Natal está chegando e um dos doces mais procurados nessa época do ano é o panetone. Não é difícil chegar no supermercado, ver aquelas prateleiras forradas com esse doce delicioso. E por isso hoje a gente decidiu ensinar você aí de casa a fazer o seu próprio panetone. Quem vai ensinar o passo a passo hoje aqui pra gente é o mestre confeiteiro Daniel Tessari. Me conta, como é que surgiu a ideia do panetone? Bom, o panetone tem a origem na Itália, né? Era um confeiteiro, um padeiro chamado Tony, que fazia um pão maravilhoso, macio, na época do Natal. Quando o pessoal comia o pão, dizia que era o pão de Tony. Então ficou-se panetone. E tem panetones de vários sabores, mas o mais vendido ainda é o tradicional? O mais vendido é o tradicional, que é de frutas cristalizadas, sim, com certeza. E é fácil fazer em casa? É muito fácil, sim, com certeza, não tem erro. Então tá bom, então acompanhe agora os ingredientes que você vai precisar para fazer o seu próprio panetone. 400 gramas de farinha de trigo, 75 gramas de manteiga em temperatura ambiente, 50 gramas de açúcar, uma pitadinha de noz moscada, raspa de um limão, raspa de meia laranja, uma colher de sopa de fermento biológico seco, 2 ovos, 150 ml de leite morno, 125 gramas de frutas secas e 50 gramas de frutas cristalizadas. Querendo, pode ser colocado cereja seca, morango seco também, isso é a gosto. Tá certo, então é hora de colocar a mão na massa e fazer o seu próprio panetone. Primeiramente, vamos colocar o trigo, vamos acrescentar a nossa manteiga e com a ponta dos dedos nós vamos fazer uma farofa grossa. Bom, então aqui está a nossa farofa grossa, né? Vamos adicionar nosso açúcar com a nossa noz moscada. E também a raspa de limão, a nossa raspa de laranja. E vamos continuar mexendo. Feito isso, vamos adicionar o nosso ovo. Adicionado o ovo, nós vamos acrescentar o nosso fermento. O leite tem que estar aquecido um pouquinho, 20 segundos no micro-ondas, né? Feito isso, vamos adicionar na nossa massa. E agora vamos sovar até ela desgrudar da bacia. Quando você for fazer massa, sempre é bom mexer de cima para baixo, né? Que é onde vai dar oxigenação na massa, né? Ela vai ficar mais leve, vai ficar airada. Vocês podem ver que ela já está se desprendendo da bacia, né? E agora vamos botar na nossa mesa para que a gente possa sovar. Vocês podem ver que a nossa massa já está muito bonita, então a gente só vai sovar ela. Não é sempre movimentos rápidos, sempre rasgando ela. É o que vai fazer dar liga na massa e maciez. Então é muito importante sovar bem a massa. Bom, então aqui nós já estamos com a nossa massa pronta. Pode ver que ela está bem homogênea, bem amassada e bem lisa. E agora vamos descansar 10 minutinhos e depois vamos adicionar as frutas. Bom, descansado 10 minutos, nós vamos abrir a massa e vamos rechear, né? O nosso panetone. Vamos acrescentar nossas frutas cristalizadas, nossas frutas secas. Vamos incorporar até que tudo esteja homogêneo. Rasgando a massa mesmo. Você pode ver que ela está incorporando todas as frutas, né? E já está automaticamente ficando uma bola já pronta para nós colocar na forma. Essa aqui é uma forma própria para o panetone. Não precisa untar, não precisa nada. Simplesmente a gente só vai colocar ela aqui dentro. Essa forma a gente pode achar em casas de embalagens, né? Especializadas para panificação. A gente coloca aqui dentro e espera ela crescer que fique um dedo da borda para ir para o forno. Depois de 4 horas do nosso panetone crescendo em temperatura ambiente, ele chegou, né, ao ponto que a gente queria. Então nós vamos levar ao forno, né? Então aqui nós vamos deixar 40 minutos, né? A 160 graus o forno pré-aquecido. O nosso panetone então está pronto para ser servido, né? Aqui a gente vai decorar, aqui temos o açúcar confeiteiro. Vamos polvilhar em cima do nosso panetone, bem rústico mesmo, né? Assim está pronto para degustar. Bom, depois de 5 horas está pronto o nosso panetone. Daniel,
qual que é a principal diferença entre um panetone artesanal e um panetone industrial? Bom, o panetone artesanal ele não leva nenhum tipo de condimento ou para estabilizar ou para durar mais tempo, né? Então, o artesanal ele precisa ser consumido um dia depois, porque se passar disso ele vai tende a ficar mais seco, né? Bom, pessoal, chegou a hora de aprender mais uma receita do doce mais consumido nessa época do ano. Agora, a receita é um pouquinho diferente. Dá só uma olhada. Bom, nós já ensinamos aqui no Ver Mais você ir de casa a fazer o seu próprio panetone. Mas algumas crianças, algumas pessoas também não gostam de frutas cristalizadas. Por isso a gente tem outras opções. Eu já estou aqui com o chefe Daniel Tessari. Daniel, que outra opção é essa? Seria o chocotone. E quanto que rende uma porção de chocotone como essa? Rende umas 8 fatias, bem generosas. E com o que é legal harmonizar? Alguma bebida especial ou não? Isso é bom para tomar com champanhe, né? Se fosse para comer, também seria legal com uma bola de sorvete. Então tá, que ingredientes que a gente precisa para fazer o chocotone? Seriam 400 gramas de farinha de trigo, 75 gramas de manteiga em temperatura ambiente, 50 gramas de açúcar, uma pitadinha de noz moscada, raspa de um limão, raspa de meia laranja, uma colher de sopa de fermento biológico seco, 2 ovos, 150 ml de leite morno e 275 de chocolate ao leite. Então o que difere da receita do panetone tradicional é mesmo o recheio, tira frutas cristalizadas e coloca o chocolate. Isso, só o chocolate mesmo. Então tá certo, então é hora de fazer o seu próprio chocotone. Primeiramente vamos colocar o trigo, vamos acrescentar a nossa manteiga e com a ponta dos dedos nós vamos fazer uma farofa grossa. Vamos adicionar nosso açúcar com a nossa noz moscada e também a raspa de limão, a nossa raspa de laranja. E vamos adicionar o nosso ovo. Adicionado o ovo, nós vamos acrescentar o nosso fermento. Feito isso, vamos adicionar na nossa massa. E agora vamos sovar até ela desgrudar da bacia. E agora vamos botar na nossa mesa para que a gente possa sovar. Bom, então aqui nós já estamos com a nossa massa pronta. E agora vamos descansar 10 minutinhos. Bom, depois de 10 minutos a massa descansando, nós vamos adicionar o nosso chocolate. Abrir um pouco a massa, né? Vamos adicionar o nosso chocolate aqui no centro e vamos incorporar. Você pode ver a massa está se rasgando, né? Bom, então aqui o nosso chocotone já está pronto também. Então o nosso chocotone está pronto, né? Vamos adicionar dentro da forma própria para panetone, né? Então a gente vai só adicionar a nossa bola de massa aqui e deixar ela descansar. Então depois de 4 horas o nosso chocotone crescendo em temperatura ambiente, né? Ele está pronto para ir para o forno. Um dedo antes de passar a superfície é ideal para ir para o forno, né? O forno vai estar em 40 minutos, 160 graus. Depois de 40 minutos, o nosso chocotone está pronto. Vamos decorá-lo para servir, né? Aqui a gente vai acrescentar açúcar confeiteiro, mas querendo pode ser colocado chocolate derretido, né? Também fica muito bom como decoração e acabamento. Está pronto para servir. Daniel, falaste que essa receita tem um rendimento de 8 porções. Quanto mais ou menos custa para fazer esse chocotone? Esse chocotone está em média de 5 a 8 reais, o custo dele, né? E para venda, quanto é que a gente pode cobrar? Para venda, depois embalado com uma fita bonita para o Natal, de 15 a 20 reais. Ó, tá vendo? Então também é uma ótima opção de fonte de renda agora nessa época do ano. Vamos servir? Vamos, com certeza. Daniel, realmente muito bom. A massa tá super macia,
O recheio tá cremoso. Isso é porque o chocotone ainda tá fresco ou tem algum outro segredo também? Não, o segredo seria mesmo um chocolate de boa qualidade, né? Nunca usar chocolate hidrogenado. Pelo fato de ter gordura, quando aquece 40 graus, ela vai tender a secar, né? Não importa se ele é meio amargo, branco, preto, não importa. Só que seja de boa qualidade mesmo. Isso, não importa o sabor, só de boa qualidade mesmo. Gente, chegou a hora agora, então, da nossa última receita de panetone. E olha que essa versão nem eu conhecia. É um panetone alemão. Papel e caneta na mão, viu? Acompanhe agora o passo a passo. Olha só. Você já ouviu falar em Stollen? Daniel, o que é o Stollen? O Stollen nada mais é do que o panetone alemão, né? Típico alemão. E qual que é a principal diferença entre o panetone tradicional e o Stollen? O Stollen, ele tem o principal é a forma de enrolar ele, né? Que os alemães lembram ele como se ele estivesse enrolando como Jesus, o menino Jesus enrolado na manjedoura, né? E também que leva nozes, né? Essas seriam as principais características do Stollen. Ah, tá certo. Então vamos passar os ingredientes necessários para o pessoal de casa. O que a gente vai precisar para fazer o nosso Stollen? Bom, primeiramente vamos precisar de 100 gramas de açúcar, meia xícara de água, uma pitadinha de sal, 2 ovos, 50 gramas de manteiga, uma colher de sopa de fermento seco, 450 gramas de trigo e para o recheio nós vamos precisar de 100 gramas de nozes, raspa de 2 limões, raspa de 2 laranjas, 100 gramas de frutas cristalizadas e 100 gramas de uvas passas. Então vamos fazer o nosso Stollen, né? Primeiramente vamos acrescentar a nossa manteiga, vamos adicionar uma pitadinha de sal, o nosso açúcar, vamos adicionar o nosso ovo, a gente vai adicionar o fermento. Também na meia xícara d'água, a água tem que estar levemente morna, né? Bom, feito isso, a gente vai adicionar a nossa mistura. Diferente das outras massas, a gente vai misturar primeiro os líquidos, né? E vamos adicionando o trigo aos poucos, até dar o ponto. E sovando sempre. Sempre em formato de chuveirinho também. E sempre mexendo. Aqui também sempre com a ponta dos dedos, né? A gente só usa a palma da mão quando for para sovar a massa mesmo. A partir de agora, a gente começa a misturar a massa de cima para baixo, para acrescentar ar na massa, né? Para que a massa fique airada. Você pode ver que ela já está desgrudando da nossa bacia, né? Nós vamos levar ela para sovar também em cima da mesa. Vamos fazer esse processo na massa pelo menos uns 5 minutinhos. Bom, então aqui a nossa massa está pronta, né? Você pode ver que ela está bem lisa. Então assim nós vamos deixar ela dobrar de volume para depois a gente rechear ela. Bom, então a nossa massa já dobrou de tamanho, né? Vocês podem ver que ela tá cheia de furos, isso é tudo gás. E quanto mais gás tem na massa, mais macia ela vai ficar. Então agora nós vamos esticar retangular e vamos recheá-la. Bom, então essa é a diferença do Stollen, né? A gente precisa abrir ela retangular. Bom, então vamos acrescentar aqui nossas frutas cristalizadas, nossas uvas passas, nossas nozes e por último a nossa raspa de laranja, que vai dar um sabor todo especial. Feito isso, nós vamos enrolar ela como um strudel, né? Vamos enrolar que nem um rocambole. Vamos fazer primeiro a base e depois vamos enrolando. Interessante é sempre deixar uma margem sem frutas para que depois a massa possa colar, né? E não tenha perigo de abrir. Bom, feito isso, o nosso Stollen está pronto. Nós vamos levar ao forno numa forma levemente untada, né? Não precisa esperar crescer, não precisa pincelar ovo, nada. Simplesmente colocar na forma e leva para o forno. 20 minutos, né? A 160 graus. Vamos assar o nosso Stollen. O nosso Stollen está pronto, vamos decorá-lo, né? Vamos adicionar um açúcar por cima, que é o açúcar de confeiteiro. Mas querendo também pode ser colocado fondant, pode ser colocado nozes, cereja. Também fica muito bonito. Olha, esse Stollen realmente tá muito bom. Daniel, é bem diferente do panetone, né? Não é a mesma textura, não é a mesma massa. Não, ele tem suas características próprias, né? Então não lembra o panetone, é só o panetone alemão que eles falam, né? Mas fora isso, não lembra o panetone, não. E bastante gente já conhece essa receita? São poucas pessoas que conhecem, né? Os descendências germânicas mais antigos, talvez sim. Mas a geração de hoje talvez desconheça o Stollen. Então fica aí uma opção, se você quiser diferenciar na sua noite de Natal, quiser impressionar os convidados, o Stollen demora apenas 1 hora, super rápido e principalmente delicioso.
Aí eu elogiei a Rafinha falando, essa fatia foi fininha, mas comeu duas, né, Rafinha? Mas não tem como negar, né? Que delícia! Olha só que coisa gostosa esse Stollen. Que delícia, um panetone mais gostoso que o outro, né? Tem que fazer em casa mesmo, conforme eu falei, logo mais a gente vai publicar na internet. Depois você acompanha nas nossas redes sociais.